Olá, na última aula nós falamos que a farmacodinâmica ela podia ser entendida como o que o fármaco faz com o organismo e que a gente podia visualizar essas consequências do uso de um fármaco em três grandes níveis: efeito, ação e mecanismo de ação. Por uma questão meramente didática, a farmacodinâmica ela pode ser estudada de forma qualitativa, onde a gente se preocupa em entender como ocorrem as relações de um fármaco com o nosso organismo, por exemplo, em que tipo de alvos moleculares ele interage, ou ainda a gente pode estudar a farmacodinâmica do ponto de vista quantitativo, onde a gente pode calcular a magnitude dessas relações entre alvo e fármaco, gerando, entre outras coisas, alguns gráficos que a gente visualiza bastante em livros, textos e artigos. Nessa aula a gente vai começar a estudar a farmacodinâmica e discutir essa farmacodinâmica que a gente chama de qualitativa e focar bastante no entendimento dessa área da farmacodinâmica, que é o estudo do mecanismo de ação dos fármacos. Quando a gente fala sobre mecanismos de ação de fármacos, vale lembrar de uma frase que eu gosto muito do prêmio Nobel Paul Ehrlich, que é: uma substância não irá funcionar a não ser que ela esteja ligada. Ou seja, eu preciso de algum nível de interação química entre uma substância com algum alvo do meu organismo para que ela funcione. Esses alvos hoje a gente chama de, os livros trazem isso bastante, alvos moleculares para a ação dos fármacos. Então essa é uma frase que vocês vão escutar bastante: alvos moleculares para a ação dos fármacos. Bom, Paul Ehrlich falou isso no início do século XX e parece estar bastante certo, né? Obviamente que não em 100% dos casos, mas na grande maioria das situações práticas, sim. Eu falo isso porque alguns fármacos, como por exemplo os antiácidos minerais, como o bicarbonato de sódio, têm efeito biológico por simplesmente fazer um tamponamento do ácido clorídrico do estômago, por exemplo. Então a gente podia chamar isso de um mecanismo de ação não específico, a gente não tem um mecanismo de ação. Mas esse tipo de situação é realmente a exceção na farmacologia. Assim fica uma primeira reflexão sobre a razão de uma molécula, que na maioria das vezes não são produzidas pelo nosso corpo, apresentam um efeito biológico, um ou mais efeito biológico. Fármacos não criam efeitos, mas sim modulam funções fisiológicas intrínsecas. Então eu acho muito interessante essa frase. Aí a importância de entender a fisiologia humana para desenvolver e usar, obviamente, de maneira mais racional os medicamentos que a gente já tem aí no mercado. Inclusive tem um grande farmacologista americano chamado Terry Kenneth, que ele inicia um capítulo de livro que eu acho excelente. Tanto o livro quanto o nome do capítulo. O nome do capítulo é Farmacologia, Controle Químico da Fisiologia. Eu acho que isso diz muito sobre o que a gente precisa estudar aqui em farmacodinâmica. Por isso eu vou classificar os tipos de alvos moleculares para a ação de fármacos, mostrando exemplo prático, falando um pouco sobre fisiopatologia, fisiologia e o tratamento de uma doença bastante complexa, que é a diabetes do tipo 2. Antes disso, eu vou só descrever os principais tipos de alvos moleculares onde os fármacos costumam interagir. Bom, na maioria das vezes um fármaco ele pode interagir com alguns grupos que a gente chama, conhecidos como enzimas, canais iônicos, moléculas transportadoras e receptores. Ainda a gente pode ter uma minoria que pode se ligar em outros alvos, como o próprio DNA da célula, por exemplo. Dentro da classe dos receptores, a gente ainda pode ter alguns tipos de receptores, como os principais receptores acoplados à proteína G, receptores acoplados a um canal iônico, receptores acoplados a quinases e ainda o que a gente chama de receptores nucleares. Então esse é um breve resumo aí, mas muito importante, dos locais de interação dos fármacos e o nosso organismo, e que a gente pode aplicar a diversas classes de fármacos disponíveis no mercado.